Deus dará o seu sustento por meio da principal habilidade que Ele te deu. Eu aceitei, comecei a dar aulas, fiz o mestrado, a Raquel concluiu o curso dela e dali para frente eu ampliei a minha mentalidade sobre o que é estabilizar o seu sustento pessoal e profissional e levantar recursos para o projeto que Deus te deu. Você já parou para pensar que se o seu sustento e o sustento do projeto que você deseja realizar não estiverem estabilizados, você vai passar a vida toda correndo atrás de dinheiro e talvez não realize aquilo que você gostaria de realizar? Pois é, vamos começar com essa pergunta hoje, que é exatamente o segundo pilar daquilo que eu estou trabalhando como 6 pilares para você transformar a sua visão num legado. Esse segundo pilar do Envisionar Podcast, em parceria com a Rádio Transmundial, trata de estabilizar o sustento. No primeiro, eu falei sobre alinhar 4 coisas essenciais para que você acerte o alvo. Alinhar o seu chamado, a sua paixão, a sua visão e o seu foco. Bom, feito isso, a segunda coisa mais importante que eu aprendi ao longo desses mais de 40 anos de ministério é que você precisa estabilizar o seu sustento. Bom, parece fácil falar sobre isso, mas eu sei que esse talvez seja um dos maiores desafios, especialmente pensando em pastores, missionários e líderes que querem realizar alguma coisa ou desenvolver uma ONG ou um BAN ou qualquer outro tipo de organização. Esse é um dos maiores desafios da nossa vida, mesmo como profissionais, famílias, etc. Mas eu tenho aprendido que, se você não trabalhar firmemente nisso, você passa a vida toda, como eu comecei a perceber na vida de algumas pessoas, de alguns amigos e pessoas próximas, que já estão perto dos 70 anos e gastam mais tempo tentando levantar um pouco de sustento para fazer um pouquinho da missão e acabam não atingindo o alvo que eles poderiam. Bom, como então... É a pergunta de $1 milhão, né? Como estabilizar o seu sustento ou levantar o sustento para aquilo que você precisa fazer, tanto em termos da sua família, como em termos do projeto ou do ministério que Deus te deu? Bom, eu diria em primeiro lugar que sem essa estabilidade no nosso sustento, a sua atenção fica dividida o tempo todo. Ou, como eu disse, você arrasta isso pelo resto da sua vida. Você está sempre se lamuriando, como a gente diz, chorando as pitangas por aí, porque falta isso, falta aquilo, etc. Mas o que você quer saber é como resolver o problema. Pois é, não existe uma fórmula mágica, uma receita milagrosa para isso acontecer. Mas tem um princípio, especialmente, que eu aprendi ao longo da trajetória, e já foi bem à frente, eu já tinha mais de 40 anos quando aprendi esse princípio, que pode mudar muita coisa. Eu me lembro que nos primeiros anos do nosso ministério, eles foram bem difíceis, a gente teve que levantar sustento como missionários, né, autônomos. Depois a gente teve um segundo período mais tranquilo, onde a gente tinha um salário fixo e também quando eu fui trabalhar numa igreja local que era muito boa e que tinha um bom sustento, etc. Mas, há cerca de 22 anos atrás, quando a gente veio ser parte da CEPAL como missionários e a gente tinha que levantar nosso sustento, a gente passou uns 2 ou 3 anos ali, eu diria assim, de bastante perrengue, né, como a gente fala, porque era bem desafiador, eu imaginei que aconteceria de um jeito e não aconteceu. E aí eu comecei a observar que o nosso desafio não era diferente do desafio de Paulo, por exemplo, que era um empresário, um comerciante, fazia tendas e vendia suas tendas, mas também recebia ofertas das igrejas, etc. E eu comecei a perceber que, às vezes, a gente cria ou um caminho romântico para levantar nosso sustento, ou a gente fica imaginando que as pessoas deveriam dar e elas não dão, e a gente fica se lamuriando por isso. Até que um dia eu me lembro que eu participei de um encontro da nossa missão global nos Estados Unidos, e um homem que não é pastor, ele ajuda, na verdade, pastores, líderes, missionários a criarem uma nova mentalidade para o levantamento do seu sustento, falou uma frase que mudou tudo para mim.
Ele disse: Deus dará o seu sustento por meio da principal habilidade que Ele já te deu. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu parei e falei: uau! É isso que já está acontecendo. Porque naquela época eu estava tentando levantar sustento com ofertas de igrejas, pessoas, amigos, etc. E até tinha algum resultado com isso. Mas eu queria que tudo viesse dali. Na verdade, estava às vezes quase que anulando as habilidades que Deus tinha me dado e que poderiam gerar bastante sustento e querendo que as pessoas fizessem isso por mim. Então, eu comecei a observar, olhei para o meu sustento na época, tanto pessoal como o nosso projeto ministerial, e comecei a observar que aquilo já estava acontecendo e não tinha caído a ficha para mim. Eu observei que mais de 70% do nosso sustento vinha de palestras, cursos, consultorias, treinamentos, aulas e várias habilidades que já eram os meus dons naturais que Deus tinha dado, o dom de ensino, de liderança, de administração, a capacidade que Deus me deu de escrever, de produzir coisas, de criar recursos como esse, por exemplo, para ajudar pastores e líderes e diversas outras coisas. E eu falei: é isso, é só eu começar a investir na semente que pode dar 1 para 100, enquanto eu estou tentando tirar 1 para 100 da semente que dá 1 para 30. Então eu não vou parar isso aqui. Até hoje a gente tem igrejas que nos apoiam, amigos e pessoas que nos apoiam, mas na verdade mais de 70%, 80% do nosso sustento veio daquela habilidade que Deus deu, que Deus colocou nas minhas mãos para eu fazer da melhor forma possível e isso gerar aquilo que a gente precisa, tanto para o nosso sustento pessoal como família, como para o nosso sustento ministerial e os projetos que a gente quer desenvolver. Você pode dizer assim: mas Deus me chamou para o ministério tempo integral. Nessa época eu também comecei a perceber uma coisa. Tem muito pastor de tempo integral que tem ministério parcial. E tem muito pastor de tempo parcial que tem ministério integral. Eu nunca me esqueço de um homem chamado Arthur Gonçalves. Ele foi pastor, psicólogo, já faleceu há alguns anos, foi meu professor. E ele dividia o seu tempo entre uma igreja grande em São Paulo e o consultório de psicologia. E um dia, bem jovem ainda, recém-formado, eu fui conversar com ele. Falei: pastor Arthur, eu estou com o sonho de me dedicar integralmente ao ministério e eu não queria fazer outra coisa na vida, não quero trabalhar com essas coisas seculares, né? E eu saí daquela conversa chocado. Com aquele olhar de psicólogo, com a mão no queixo, né? Uma fala bem mansa, ele simplesmente falou: meu jovem, pegue a sua esposa, você é recém-casado, vá para uma cidade do interior, arranje um emprego na área em que você tem a melhor habilidade da sua vida, chame um grupo de pessoas na sua casa, comece a estudar a Bíblia com elas, depois deixe esse grupo crescer, faça novos discípulos, plante uma igreja e continue influenciando, tanto no lugar onde você trabalha com as suas habilidades, quanto na formação dessa igreja. Eu saí chocado naquele dia, porque eu imaginava que ele ia dizer: largue tudo, se dedique só a Deus, ao trabalho do reino, etc. Bom, eu não gostei do que eu ouvi, eu saí dali meio frustrado, eu continuei tentando levantar lá um pouquinho de sustento que a gente tinha para continuar trabalhando só para o Senhor. E foi interessante que cerca de quase 30 anos depois, quando a gente começou o nosso tempo na CEPAL como missionários, Deus fez eu rever exatamente isso. Quando eu ouvi essa frase, logo depois o nosso sustento estava muito baixo e eu estava entrando nessa espiral de simplesmente faz um pouquinho, gasta a maior parte do tempo levantando sustento, etc. E essa instabilidade, até que um dia eu fui conversar com um amigo meu que era diretor de uma universidade em São Paulo e pedi R$50 para ele por mês para adotar a gente como missionários. Ele empurrava o meu folder para o lado de lá e falava: Josué, tem um curso aqui de mestrado em liderança que é a sua cara, você devia fazer, custava R$1.500. Eu falei: você não está entendendo, eu estou precisando que você me adote com R$50 por mês. E ele voltava com aquele folder bonito do curso de mestrado. Até que chegou uma hora que ele falou assim: olha, para eu não perder a paciência aqui com você,
Você fez administração, não fez? Eu disse, sim. Então, eu estou precisando de professor bom aqui de administração, cristão, que influencia esses alunos, porque só tem aqui um pessoal com umas ideias muito malucas e eu preciso de gente como você. Se você for professor, você vai ganhar, sei lá, 2.000 por mês, você tem 50% de desconto na bolsa de estudos para o mestrado, você falou que a sua esposa está fazendo pedagogia, ela vai ter 100% de bolsa como esposa de professor, e você está me pedindo só 50, eu posso te oferecer 5.000. Mas eu fui para casa aquele dia, falando, ai Deus, o Senhor me chamou para ministério tempo integral, etc. Eu não queria trabalhar sendo professor na universidade, dando aula de administração. Até que pelas circunstâncias, mas principalmente por essa frase que eu ouvi, Deus dará o seu sustento por meio da principal habilidade que Ele te deu, eu aceitei. Comecei a dar aulas, fiz o mestrado, a Raquel concluiu o curso dela e dali para frente eu ampliei a minha mentalidade sobre o que é estabilizar o seu sustento pessoal e profissional e levantar recursos para o projeto que Deus te deu. Eu talvez pudesse compartilhar muito menos coisas hoje com vocês se eu não tivesse feito aquele mestrado, se eu não tivesse participado durante alguns anos do corpo de professores de uma grande universidade em São Paulo. Perceba que Deus usa tudo isso não só para estabilizar o seu sustento, mas para te treinar, para te dar recursos, para criar a estabilidade não só da sua vida pessoal, como da sua família e principalmente do seu projeto. Nesses últimos 25 anos, foi fácil levantar sustento? Não, não foi. Mas, de outro lado, com a mentalidade de que Deus me deu algumas habilidades que podem me ajudar a fazer isso, foi a partir disso que a gente criou, por exemplo, uma organização como a Envisionária. Eu nunca tinha imaginado em criar uma organização do ponto de vista ministerial. Foi a partir disso que Deus permitiu com que eu produzisse recursos, livros, palestras, cursos, programas que são oferecidos a custos acessíveis para as pessoas, para as igrejas. O objetivo não é ganhar dinheiro com isso e ficar rico com isso, mas isso possibilita também o nosso sustento, o investimento na vida de pessoas. Hoje a gente pode investir na vida de mais de 30 famílias que participam ou diretamente com a gente ou são outros missionários que estão fazendo outras coisas em outros lugares do mundo, porque eu basicamente estou usando a principal habilidade que Deus me deu para gerar recursos, mas investindo todos esses recursos no foco que Deus me deu. Então, a estabilidade do seu sustento, se você não cria isso, ela afeta a sua mente, seu coração, sua família e o seu próprio projeto. Eu me lembro de uma situação bem triste que aconteceu em casa um dia, quando eu estava ali brigando com as moedinhas e falando, Deus, o Senhor me chamou para ser missionário e está faltando dinheiro e isso e aquilo. E na época existia um fundo que investia em alguns missionários e eu estava pegando dinheiro desse fundo para manter nossa família. E chegou um momento que eu nunca trabalhei tanto e nunca devi tanto ao mesmo tempo para um fundo que investia em missionários, mas que eu tinha que devolver aquele dinheiro. E eu me lembro que eu cheguei em casa e falei isso para a Raquel, e essa frase marcou ela chorou muito depois, porque eu nunca tinha trabalhado tanto e nunca devia tanto ao mesmo tempo. E eu falei, essas coisas, tem alguma coisa errada aqui no meio. E percebam que eu não estou falando aqui de prosperidade, de teologia de prosperidade, de nada disso. Eu estou falando de habilidades que Deus te deu, como deu para os discípulos que Jesus chamou, que eram pescadores, coletores de impostos, ou que deu para Paulo, que fazia tendas e levantava seu sustento e ainda levantava recursos para investir em outras pessoas. É disso que eu estou falando. De estabilizar o seu sustento, de estabilizar o sustento da sua família, de gerar recursos para o seu ministério e para aquela visão que Deus te deu. Em todas as outras áreas da vida não é muito diferente disso. Então, qual é a tarefa de casa que eu queria te deixar? É você responder pelo menos 3 perguntas, talvez sozinho inicialmente, talvez com a sua esposa, com o seu cônjuge depois, com a sua família e com a sua equipe de ministério. Primeiro, como está o sustento da sua família? Esse é o primeiro sustento que precisa ser estabilizado.
Não é antibíblico, não é errado, ninguém está dizendo que você vai ficar rico ou ter um salário milionário, mas você precisa dar estabilidade para você, para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, para que o seu ministério possa acontecer. Segundo, qual é a habilidade que Deus te deu que pode fazer você gerar recursos? Pode ser dar aula, pode ser marcenaria, pode ser ser médico, pode ser advogado, pode ser qualquer atividade. Deus te deu uma habilidade, assim como deu para homens e mulheres ao longo da Bíblia. E essa habilidade é que vai gerar o seu sustento. E terceira pergunta para você responder: como está o sustento do seu projeto, daquela coisa que Deus pediu para você fazer? Crie estabilidade e você vai ver que você vai poder focar muito mais, deixar um legado muito grande e fazer uma tremenda diferença. Então, trabalhe essa tarefa de casa e no próximo episódio a gente vai trabalhar mais um pilar de como você pode deixar um grande legado. Grande abraço!